E aí, turma do primeiro ano, tudo bem? Então, vê só, na aula de hoje, na aula passada, né, a gente tá vendo funções já. Então, na aula passada a gente viu o conjunto do domínio, do contradomínio e da imagem, que são conjuntos especiais, são conjuntos bastante relevantes quando a gente se trata de funções, né, que é o conjunto de onde parte os números, os conjuntos que recebem essa relação, certo? Sendo que na aula de hoje a gente vai dar uma pausa um pouquinho em funções, para a gente entrar no conceito de plano cartesiano, tá? Para poder voltarmos para a função, porque o plano cartesiano ele é largamente utilizado na área de função, certo? Porque a função, além dela relacionar dos conjuntos, esse tipo de relação ele descreve uma figura, ele descreve uma curva, certo? Então, dependendo em que plano se a gente está no plano, a gente pode descrever uma figura plana, pode descrever uma curva. Vocês já viram mais ou menos no ano passado com Marta, com a função do segundo grau, ela faz uma curva, uma parábola. Se vocês vão ver futuramente que a gente não tem planos só de 2 dimensões, a gente tem planos em 3 dimensões. Então aí a gente forma superfícies, forma tudo. E quem descreve essas figuras, essas formas, é justamente a função, tá? Porque quando a gente fala de graficamente, fala em imagem computadorizada, sempre se lembre que o computador ele não entende português, não entende inglês, não entende alemão, ele não entende uma língua, ele só entende de números. Então, como é que a gente vai fazer figuras, aqueles descansos de tela mesmo do Windows, que eram umas formas, assim, vagando, né, por aquele espaço negro, aquelas formas são descritas por funções, certo? Então, vê que essa função ela vai levar a gente muito mais à frente, não só na questão de resolução e tal, de números, de 12 está ligado a 3, e sim para uma coisa muito maior. São figuras, são espaços, são formas, certo? Então, para a gente começar a visualizar esse tipo de coisa, a gente vai entender um pouquinho do que é o plano cartesiano e os elementos que participam do plano cartesiano, que são os elementos que é o par ordenado. O par ordenado é um par de objetos matemáticos onde a ordem é determinante. Então, quando ele fala par de objetos matemáticos, é para não filtrar só na questão de números, do conjunto dos reais, do conjunto dos naturais. A gente vai ver que a gente tem pares ordenados na função, em funções trigonométricas, certo? Então, ela não fica só restrita a números, tá? Mas a gente é óbvio que agora vamos nos restringir apenas a números, tá? Então, por isso que eu botei os elementos do meu par ordenado dentro do conjunto dos reais, que é o maior conjunto que a gente trabalhou até agora, né? É o conjunto completo, ok? Então, se A e B são elementos dos reais, a gente representa um par ordenado, justamente par, 2, né? Então, ele sempre vai de 2 em 2, certo? E ordenado porque a ordem é extremamente importante. Se eu trocar a ordem, eu troco par. Como eu escrevi aqui, onde A é o primeiro elemento e B é o segundo elemento. Então, se eu escrevo para ordenado BA, então eu tenho outro par, que é diferente do par ordenado AB, certo? Que ele sempre está assim, sempre representado entre parênteses e um número, vírgula, outro número. Tá? Então, o par ordenado, ele é um par que tem que obedecer aquela ordem, certo? E aquela ordem é determinante determina aquele par, tá? Ele identifica aquele par, certo? Então, todo par ordenado só é igual a ele mesmo, tá? Não existe outro par ordenado que seja igual. Eu tenho o par AB, vai ser igual ao par C. Então, se eu tenho o par ordenado aqui, AB, se eu disser que ele é igual a um par ordenado CD, eu estou querendo dizer que A é igual a C e que B é igual a D, certo? Então, dois pares ordenados são iguais se os seus elementos e a sua ordem permanecer
iguais. Então, todo par ordenado só é igual a ele mesmo. Reforço isso porque quando vocês forem resolver as questões, ele vai pedir, por exemplo, se eu tenho o par ordenado x menos 1 e 2, e eu quero que ele seja igual ao par ordenado 3,2, aí eu pergunto, quem é x menos 1, né? Para que ele seja igual a esse, porque dois pares ordenados só são, um par ordenado só é igual a ele mesmo. Então, se aqui eu tenho x menos 1, então eu sei que ele tem que ser igual a 3, certo? Então, meu x aí seria aqui. Meu x seria 4, né? 4 menos 1 dá 3, ok? Então, isso é o par ordenado. E esse par ordenado vão ser os elementos que vão entrar no plano cartesiano, tá? Então, são esses elementos que vão modelar as minhas funções. Cada ponto no meu plano cartesiano, ele é formado por um par ordenado, certo? Cada ponto é um par ordenado, beleza? Então, aqui eu tenho o famoso plano cartesiano, que ele é usado em larga escala, diariamente. Você consegue ver elementos que são representados por plano cartesiano. Por exemplo, o globo. Certo? Se você olhar para um globo terrestre, o que é que completo, né? Se você olhar para ele, ele é formado por vários conjuntos de linhas horizontais e verticais, que a gente chama de linhas latitudinais e longitudinais, né? O que são as latitudes e as longitudes? Não passam de retas onde elas se cruzam, elas formam um plano, e quando eu quero determinar um ponto nesse plano, eu uso coordenadas geográficas. Que o que são as coordenadas geográficas? São pares ordenados, certo? Não sei se você já viu a coordenada tal, leste, e a outra em oeste. Vocês já perceberam que ele sempre usa duas determinações. Então, ele está tal coordenada ao leste, tal coordenada a norte, certo? Então, ele é formado, para a gente determinar qualquer ponto nesse plano, a gente precisa de um par de elementos, que é justamente o nosso par ordenado. Então, isso é usado na geografia, você vê aqui essas retas, tudo isso aqui é plano cartesiano, tá? Quem joga batalha naval, já jogou batalha naval, você sabe que para jogar batalha naval você precisa de um par de elementos, né? Então, um par de coordenadas. Então, tu tá lá, quer jogar uma bomba num navio lá, no cruzador. Você vai jogar uma bomba no time adversário, né? Com o intuito de pegar alguma embarcação, um cruzador, qualquer coisa, certo? Então, o que é que você diz? Eu quero, primeiro, que a sua tela, né? A sua malha do jogo, ela é formada por essas coordenadas, que geralmente são em letras, e outras coordenadas que são em números, né? Então, quando você quer jogar uma bomba aqui, você precisa citar dois elementos. Eu quero que jogue a bomba no B2, né? Eu quero que jogue a bomba no D4. Então, se eu disser D4, ele vai jogar aqui, certo? Então, tudo isso é baseado no plano cartesiano, certo? A gente sempre trabalha com par de elementos. É óbvio que quando a gente for para um plano em 3 dimensões, aí a gente deixa de ter um par só de 2 números. A gente vai ter 3 números porque a gente tem 3 dimensões, tá? Mas a gente está trabalhando aqui com um plano em apenas 2 dimensões, certo? Então a gente só tem 2 coordenadas, então o nosso par só vai ter 2 elementos, ok? Então, vamos nos familiarizar com a figura, certo? Essa cruzinha é o nosso eixo, a gente chama de eixo de coordenadas, tá? E ele é formado por coordenadas x e y, onde as coordenadas x a gente chama de abscissas, ou seja, todo ponto no eixo OX a gente chama OX por causa do O da origem, tá? Então, todo ponto
ponto no eixo OX é chamado de abscissa. E todo elemento do eixo OY porque eu estou falando origem e eixo Y, é chamado de ordenadas, ok? Nosso plano, ele divide, só tem duas retas, ele divide o plano em 4 pedaços, tá? Cada pedacinho desse, cada quarto da imagem é chamado de quadrante, tá? E ele é lido no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, certo? Então, óbvio que esse eixo X e esse eixo Y, ele é o eixo. Lembra quando a gente estava trabalhando o conjunto dos números? A gente sempre trabalha com o conjunto dos inteiros, dos naturais, dos racionais. A gente plotava esses números numa reta, que a gente chamava de representação geométrica dos números, né? A gente pegava uma reta e colocava lá os pontos, tá? E nessa reta, a gente tinha o ponto central, que é o zero, né? E tem a parte negativa e a parte positiva. Esse ponto vai ser justamente a origem do meu eixo de coordenadas. Esse ponto aqui, ele divide meu eixo das abscissas em positivo e negativo, à direita, certo? E no eixo Y, para cima é positivo, para baixo é negativo, certo? Então aqui vão estar valores. Isso aqui é uma reta numérica, onde nessa reta a gente vai colocar todos os valores que são dados, certo? No contexto da questão, certo? Então eu botei ali alguns pontos para a gente encontrar esses pontos aqui no plano, para vocês entenderem melhor como é que a gente trabalha situando os pontos aqui no plano cartesiano, certo? Então, aqui eu tenho todos os valores positivos do eixo OX, daqui para cá eu tenho todos os valores negativos do eixo OY, daqui para cima eu tenho todos os valores positivos do eixo OY, daqui para baixo eu tenho todos os valores negativos do eixo OY, certo? Então, dado um par ordenado, se o elemento do par for negativo, tenha cuidado. Então, você vai representar ele no lado negativo do eixo, certo? Então, esse ponto aqui. Outra coisa, cada ponto determinado no plano, a gente pode denotar ele por uma letra maiúscula, que é normal, tanto na geometria, quanto na matemática em geral, quando a gente fala de ponto, a gente denotar por letra maiúscula, certo? Então, o ponto 2/4, certo? Onde é que vai estar? Todo par ordenado, no par ordenado, certo? Deixa eu colocar aqui. Par ordenado, o primeiro elemento é X, o segundo é Y. Sempre, sempre, sempre lembre que esse par é ordenado. Então, se ele é ordenado, a ordem principal dele é essa. Primeiro vem X, depois vem Y, certo? Então, o primeiro elemento representado no par ordenado, eu vou plotá-lo no eixo X. E o segundo elemento representado, eu vou plotá-lo no eixo Y, correto? Então, eixo X, ele está dizendo que é 2. É óbvio que quando você for trabalhar no plano, for colocar os números aqui, você tem que obedecer a ordem de uma reta numérica. Você não pode colocar 2 aqui, 1 aqui e menos 1 aqui. Você tem que respeitar a ordem crescente dos números, beleza? Então, 2, então se aqui for 1, aqui é 2, certo? E 4 no eixo Y. O 2 ele é positivo, e esse é o lado positivo do eixo X, então eu vou colocar aqui, tá? Eu vou botar assim, positivo do eixo X, vou botar assim, negativo, aqui positivo e aqui negativo, para ficar melhor de vocês entenderem, tá? Então, aqui é 2 e o Y é 4. Então, como o 4 é positivo, então esse 4 ele está nesse pedaço dessa reta aqui. Se aqui for 1, 2, 3, aqui é o 4. Certo? E quem é o meu ponto? Meu ponto
é o encontro. Imagine isso uma malha, tá? Isso é uma malha, tá? A gente não vai pegar esses dois pontos e traçar uma reta entre eles. A gente vai encontrar eles, a gente vai, é como se a gente desenhasse a reta, uma paralela do eixo Y, do 2 até o 4, e uma paralela do eixo X, do assim, do eixo X aqui no 4, né? O encontro dessas paralelas é onde vai estar o ponto. Pense nisso numa malha de roupa. Todo mundo aqui já viu no comercial do Vans, aquelas malhas de roupa, em qualquer comercial de lavador alvejante de roupa, que ele mostra uma malha, né? Então você vê que os pontos eles não são cruzados de forma aleatória, eles sempre seguem uma reta, igual aos pontos no globo terrestre, né? Vê que eles sempre formam quadradinhos, são pequenos quadradinhos, tá? Então, para a gente encontrar o ponto, a gente desenha uma reta paralela ao eixo Y, passando pelo 2, e uma reta paralela ao eixo X, passando pelo 4. O encontro dessas retas paralelas é onde está o ponto, certo? Então, ali está meu ponto A. E meu ponto B? Meu ponto B ele é menos 1/2 e 1. Lembre-se que nosso plano cartesiano está no conjunto dos reais. Então pode aparecer aí um raiz de 2, pode aparecer aí um π, não interessa, certo? Então, agora, é óbvio que quando for representar isso, é óbvio que a representação não é precisa, mas tem que representar da melhor forma possível, tá bom? Nosso ponto B ele é menos 1/2 e 1. Onde é que menos 1/2 ele é o ponto do eixo X. Então, no eixo X, onde é que está o lado negativo? É esse lado daqui. Então, aqui, se aqui for 1, menos 1/2, ele é metade de 1. Então, ele está antes aqui. Então, aqui é o menos 1/2. Tá? E no eixo Y é o 1. Foi um pontinho ruim danado. Deixa eu botar 2 ali para ficar melhor. Vou botar 3. Certo? Que aí fica melhor de ver. Então, aqui é o ponto 3 no eixo Y, que vai ser o ponto B. Desenhe uma reta paralela ao eixo Y, saindo do menos 1/2. Desenhe uma reta paralela ao eixo X, certo? Paralela ao eixo X, passando pelo 3. Aqui é o meu ponto B. Ok? Meu ponto C. 0 e 2. Ora, toda vez que um 0 aparecer no seu par ordenado, isso significa duas coisas. Ou esse ponto está em cima do eixo X, ou esse ponto está em cima do eixo Y. Tá? Esse ponto ele não vai estar aqui em meio aos quadrantes. Toda vez que um 0 aparecer no seu par ordenado, aí você vai avaliar. Ou esse ponto ele está em cima do eixo das abscissas, ou esse ponto ele está em cima do eixo das ordenadas. Como nesse caso o eixo X é 0, ele está querendo dizer o quê? Que o eixo X é 0. O ponto vai ser plotado em cima do eixo das ordenadas. Ele diz que o Y é 2. Então, como o X é 0, esse deslocamento horizontal ele não vai ter, ele só vai ter o deslocamento vertical, ele vai estar aqui, ó. Certo? 3/2 e menos 1/2. Nesse caso, 3/2 é positivo, então ele vai estar no eixo X do lado de cá, né? 3/2 é 1,5, vocês sabem. Então, se aqui é 1 e aqui é 2, 1,5 está aqui no meio. Respeitem isso, tá? Então, aqui é, vou botar ali em cima, 3/2, ok? E no eixo Y é negativo, é menos 1. Então, se é negativo, ele está aqui embaixo. Então, meu ponto é esse cara aqui, ó. Ponto E. Poxa, eu esqueci de colocar o ponto D, não foi? E o ponto D? O ponto D
ele é menos 2 e 0. O 0 mudou, o 0 agora ele está no eixo desordenado. O 0 está no lugar do y, né? Então, se x é menos 2, aí você vai, x é menos 2. Cadê menos 2? Se aqui é menos 1, eu vou dizer que aqui é menos 2, certo? Então, ele diz que x é menos 2 e y é 0. Então, quer dizer que esse ponto ele não vai ter deslocamento vertical. Ele vai ficar em cima do eixo x. Olha aqui. Ponto D. Eu vou até esses pontos especiais aqui. Tá? E por último, menos 1 e menos 2. Então, tanto x quanto y é negativo. Então, ele menos 1 eu tenho aqui já. E aqui eu vou colocar o menos 2 no y. O menos 1 no x. Esse ponto ele vai estar aqui. Certo? Esse é o ponto F. Certo? Então, veja aqui. Basta dizer o par ordenado que você já consegue avaliar em que quadrante esse ponto vai estar. Certo? Você percebeu que se aqui é positivo e aqui é positivo, qualquer ponto que aparecer aqui no primeiro quadrante, ele vai ter os dois elementos positivos. Se meu x é negativo e meu y é positivo, então ele está no segundo quadrante, porque aqui os elementos sempre são dessa forma, menos e mais. Porque o x aqui ele é sempre negativo e o y é sempre positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos. Então, meu par ordenado sempre vai ter dois elementos negativos. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Então, vai ficar desse jeito, certo? Então, basta olhar para o ponto, para o par ordenado, que você já consegue visualizar em que quadrante ele está. É algo que isso vai levar uma prática, uma coisa, mas é isso, certo? Então, quando eu digo que um ponto pertence ao eixo das abscissas, eu estou querendo dizer que esse y é 0 e o ponto está em cima do eixo x. Quando eu digo que o meu ponto, porque isso tem na questão, tá? Me diga o valor de tal para que esse ponto esteja no eixo das abscissas. Então, o que é que ele está querendo dizer? Se esse ponto está no eixo das abscissas, esse y ele tem que ser 0, certo? Se ele disser que o ponto está no eixo das ordenadas, o que é que isso quer dizer? Se esse ponto está aqui em cima, quer dizer que ele não se desloca horizontalmente. Então, esse ponto está no eixo das ordenadas. Esse x é 0 e o y é diferente de 0, certo? Então, é isso, é simples, a aula é simples. Então, eu acredito que muitos aqui já viram o plano cartesiano no ano passado, já tem uma familiaridadezinha. E não se preocupe não, que em todas as funções, a partir da aula de hoje, que a gente vai passar pela função do primeiro, do segundo grau, exponencial, logaritmo, todos esses conjuntos de funções, a gente vai passar pelo plano cartesiano, porque a gente quer ver como essa função ela se comporta. Ela é uma reta, ela é uma curva, como é que ela é o formato dela, certo? Não, graficamente, né? Em forma de figura. Beleza? Então, eu espero que tenham gostado. Um beijão. Até a próxima aula.